Bom dia, graça, paz, alegria da parte do nosso Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus. Que alegria podermos estar aqui na mesa do Senhor, na mesa que o nosso Pai preparou. Bom dia, Soraya. Deus te abençoe, querida. Bom dia, minhas amigas, mulheres de Deus. Estamos aqui reunidos na presença do Senhor, porque Ele marcou esse encontro conosco. Bom dia, Lu. Graças a Deus, como é bom, né? Nós podermos participar dessa mesa de comunhão, desse banquete celestial, desse lugar que o Pai tem reservado para nós. Isso aqui é privilégio para as nossas vidas. Como é bom. Bom dia, Dilma, minha amiga. Bom dia, Ângela. Que o Senhor te abençoe. Nós estamos aí prosseguindo na leitura da Palavra de Deus. E para quem tem acompanhado a leitura da Bíblia, né, nós iniciamos em janeiro, em Gênesis, e já estamos em Isaías. Como tem sido maravilhoso aprender com o Senhor. E juntos, né, nós temos recebido a porção dos céus a cada manhã. E hoje na live, nós já estamos aí no livro de Isaías. E os livros, né, a leitura dessa semana vai do 25, Isaías 25, até Isaías 48. Então, dentro desses capítulos aí, eu escolhi um capítulo para estar compartilhando com vocês. Nós vamos estar orando agora. Eu quero te pedir para você convidar alguém para essa live. Clica aí nesse aviãozinho, convide alguém. Deus tem uma palavra hoje de esperança para os nossos corações, uma palavra de renovo. E eu creio que tem muita gente, né, precisando dessa palavra de esperança. Quantas pessoas estão aí cansadas, desanimadas, né? Não tem visto assim, uma saída para a vida. E o Senhor tem uma palavra de esperança para nos entregar hoje. Então convide alguém para que essa mesa que o Pai preparou para nós esteja mesmo repleta de filhos e filhas do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar então? Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te render honra, glória que só o Senhor merece. Obrigada, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa mesa de filhas, essa mesa de irmãs de Jesus Cristo, nessa mesa onde o nosso Paizinho está. Obrigado pelo teu convite, obrigada por cada filha tua que disse sim ao seu convite e tem ocupado esse lugar nessa mesa, nesse banquete celestial. Eu quero clamar, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós. Fala conosco nessa manhã, como nós necessitamos, ó Pai, da Tua intervenção, como nós necessitamos de ouvir a Tua voz, a direção que vem dos céus. Nós clamamos a Ti, ó Pai, fala conosco nessa manhã, que toda inquietação do nosso coração caia por terra em nome de Jesus, que o nosso coração esteja agora quieto diante da Tua presença para ouvir aquilo que o Senhor quer nos entregar. Eu quero declarar que a Tua bênção está sobre cada mulher que está aqui, cada homem que vai ouvir essa live. Eu quero declarar a bênção dos céus vindo sobre o Teu povo, enchendo cada casa aqui representada, as famílias sendo tocadas, impactadas pela Tua presença, pelo Teu toque. No nome de Jesus, fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Amém e amém. Glórias a Deus. Bom dia, Silvane, Eliane. Mulheres abençoadas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Prazer demais, muito grande ter vocês. Então, nós estamos aqui no livro de Isaías. E antes de entrar no capítulo, né, que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu quero dar
um panorama em geral de Isaías. Eu sei que algumas, né, já estavam aqui semana passada, já ouviram um pouquinho, né, sobre esse geral aí do livro, mas para quem não está, eu quero para a gente poder estar aí situado no que está acontecendo, como que é que esse livro, por que ele foi escrito, por que ele aconteceu. Então esse livro, ele foi escrito pelo profeta Isaías, e Isaías ele viveu no reino de Judá, nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E o ministério de Isaías durou 60 anos. Bom dia, minha filha linda. Esse livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. E qual é o propósito desse livro de Isaías? Que é um livro maravilhoso, eu amo esse livro de Isaías. É chamar o povo de Judá ao arrependimento, alertar sobre o juízo de Deus e apresentar as promessas de salvação, com foco na vinda do Messias, que ele viria e ia trazer paz, redenção e justiça. Nós vemos aqui em Isaías o Messias prometido, né, sendo descrito em tudo aquilo que o Messias passou, Jesus Cristo. Então aqui nós vimos a promessa sendo lançada e depois nós vamos ver lá no Novo Testamento ela se cumprindo totalmente. É muito lindo. E o propósito, então, é levar ao povo ao arrependimento e trazer essa promessa, que o Messias viria e a paz iria ser estabelecida. O contexto, né, desse livro, ele profetizou num período de crise em Judá, com ameaças externas da Síria e da Babilônia. E nesse momento que ele profetizou, estava tendo uma corrupção muito grande interna, marcada por idolatria e injustiça. Olha como esse livro de Isaías, quantos anos atrás ele foi escrito, como ele é um livro totalmente atual. A palavra de Deus, ela é atemporal, em todo o tempo ela está viva. Quando nós lemos Isaías, o contexto social, político, amados, é o que nós estamos vivendo agora. E esse livro, ele abrange desde o chamado ao arrependimento até a esperança da restauração e a vinda do Messias. Amém? Então eu quis dar uma geral aí que é esse livro de Isaías. E hoje eu quero compartilhar com vocês. Dentro desse livro de Isaías, a ênfase minha hoje é no capítulo 43. Se você tem costume de anotar, pega correndo lá um lápis, um caderno, um papel, sua Bíblia e vamos lá, porque o Senhor tem algo lindo para nos entregar dentro desse capítulo 43. Esse capítulo 43, ele vem trazer uma mensagem de esperança e de restauração. Nós vemos aqui, nesse capítulo 43, um compromisso que Deus tem para com seu povo, e esse compromisso, ele é inabalável. Independente da circunstância, Deus mantém fiel aquilo que ele prometeu, ao compromisso que ele fez. Aleluia! Amados, eu estou vendo aqui o Márcio, né, participando. Como é bom vocês estarem participando aqui junto, porque você vai recebendo a palavra e acaba que cada amém que você dá, a sua participação, ela vai testificando aquilo que o Senhor está nos entregando. Amém? Então vamos participar, vamos interagir, porque fica mais interessante a live, né? Você também pode falar e abençoar as vidas também com aquilo que Deus vai entregando no seu coração aí nessa manhã. Que eu creio que assim como o Senhor falou comigo, através dessa palavra, Ele vai falar com você também, em nome de Jesus.
Então Deus, ele tem esse compromisso que é inabalável, ele é fiel a tudo aquilo que ele compromete com o seu povo, a tudo aquilo que ele tem como promessa para nós. O Senhor é fiel para cumprir e não tem circunstância, não tem nada que faça o nosso Deus mudar de ideia. Não é porque nós erramos, nós falhamos, que o Senhor vai mudar aquilo que ele tem como promessa para o seu povo. E aqui nós vamos ver que Deus, ele está falando nesse capítulo diretamente com Israel. E ele vai garantindo para o povo que, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, Deus estaria o tempo todo com eles, garantindo a vitória, porque a presença de Deus em nossas vidas nos garante a vitória, apesar da circunstância ser totalmente contrária. Nós podemos crer que tem uma vitória já estabelecida por Deus nos céus e ela vai chegar até nós, porque Deus é fiel para cumprir tudo que ele promete. Amém? E nós sabemos, né, a palavra de Deus nos diz lá no Novo Testamento, em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas o Senhor também fala, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos aflições. Enquanto nós estivermos vivendo, respirando, nós vamos ter lutas, nós vamos ter desafios, nós vamos ter enfrentamentos, mas nós podemos ter esperança, porque com Deus, apesar da adversidade, ele nos garante a vitória. E é nisso que nós temos que apegar, firmar e prosseguir. O meu Deus é por mim e com ele eu sou mais que vencedora, ainda que eu esteja passando pelo dia mau, mas esse dia não vai me sucumbir, porque Deus tem uma promessa que estaria comigo o tempo todo e ele tem uma promessa de vitória para os seus filhos. Aleluia! Então vamos aí iniciar a leitura desse capítulo 43. Ele já inicia esse capítulo com uma mensagem que vai trazer conforto e segurança para os nossos corações. Olha como que ele inicia aqui. Mas assim diz o Senhor. Nós já vamos parar aqui. Quem que disse? Foi o Deus Todo-Poderoso. Em Isaías, no capítulo 55, versículo 11, nós lemos que assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra do Senhor, aquilo que ele diz, não volta vazio, mas cumpre o que ele determinou. Então nós já vamos iniciar esse capítulo 43 dizendo, aqui fala assim, agora sim diz, é uma palavra que foi liberada pelo Senhor e o que ele fala se cumpre. Aquele que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Glórias a Deus. Quem nos criou foi esse Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro. Antes dele não existiu Deus, depois dele não haverá. Ele é o único Deus e esse Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, o Deus de toda a terra, ele escolheu a sua vida. Se você hoje está vivendo, se você veio a esse mundo, porque Deus sonhou com você, ele te projetou antes da sua criação, Deus quis a sua vida, ele que te criou e ele continua dizendo, eu te criei e eu te formei. O Senhor nos moldou com a sua mão e ele continua nos formando a cada dia,
forjando o caráter dele em nós, forjando a essência dele em nossas vidas. Esse Deus que nos criou, esse Deus que sonhou conosco, esse Deus que é o Todo-Poderoso, ele nos diz nessa manhã: não tenha medo. Eu estou com você, eu te remi, eu te chamei para mim, eu quis a sua vida. Não tenha medo. Meus amados, aqui fala assim: eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Você pode declarar nessa manhã hoje: eu sou do Senhor. Ele me criou, ele me quis. É ele que me chama pelo meu nome. Eu não sou qualquer um, eu não sou um esquecido nesse mundo. O Senhor te chama pelo seu nome. Você é precioso aos olhos do Senhor. Aleluia! Você é amado, você é escolhido, você é eleito pelo Deus Todo-Poderoso. Bom dia, Laiane. E ele te diz: eu te chamo pelo seu nome. Bom dia, pastora Regina, amada do Senhor. Esse, amados, é o nosso Deus, o Deus que não desiste de nós, o Deus que nos chama. Pastora Romilda, amados, essa live aqui está de peso, pastoras, intercessoras, amigas queridas que estão aqui conosco. E prosseguindo aqui no versículo, antes de prosseguir, eu quero só falar sobre esse medo. Muitas vidas têm sido paralisadas nesse tempo pelo medo. Quando nós ouvimos muito as vozes externas, presta atenção nisso, as vozes externas nos impedem de ouvir a voz celestial. Quando nós estamos mais conectados no horizontal e menos no vertical, que é na presença do Senhor, aquilo que o céu diz ao nosso respeito, quando nós estamos muito aqui, essas vozes começam a ter muita influência na minha vida. E as vozes externas, as vozes que vêm trazer medo ao nosso coração, essas vozes conseguem nos paralisar no medo. Nós temos na palavra de Deus, quando o povo de Deus, o Israel de Deus, foi enfrentar os filisteus, tinha um gigante, um homem enorme, sua estatura. E através da voz desse gigante, do inimigo, todo Israel ficou com medo e ficou paralisado. Eles começaram a ouvir essa voz que vinha da altura do ouvido deles. Mas chegou lá um menino, Davi, que não ouvia a voz que estava repercutindo aqui na terra. Davi estava totalmente conectado com os céus. Ele não queria saber quem era o inimigo, que tamanho que era o inimigo, que força que ele tinha, que armadura que ele usava. Davi ouvia o que o céu dizia a respeito dele. E aquilo encorajava o coração dele, e aquilo estimulava, enchia de força. Não tinha lugar para o medo, porque ele estava conectado com os céus. E ele começou a dizer: olha, quem luta por mim é o Deus Todo-Poderoso. Quem que é esse incircunciso? Quem é esse que está falando essas coisas? Eu tenho um Deus que é por mim, o único Deus verdadeiro que peleja por mim, e eu creio que a promessa dele vai se cumprir. Ele vai entregar a vitória, e ele entregou. Como você está hoje? Você está do lado daquele exército que tem ouvido a voz do inimigo e tem ficado paralisado pelo medo? Ou você tem posicionado e falado: não, eu quero ouvir e saber, é o que Deus fala de mim. E segundo a palavra de Deus, eu vou prosseguindo em fé, na certeza de que não existe inimigo que possa me paralisar, porque se Deus é por mim, nada poderá ser contra a minha vida. Amém? Prosseguindo aqui,
o Senhor diz: quando você passar pelas águas, paz do Senhor, Adenília, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Amados, aqui o Senhor está liberando uma promessa tremenda para nós, porque as águas, o fogo, a chama, os rios vão continuar existindo. E isso aqui representa as dificuldades nas nossas vidas, as tribulações, o dia mau que chega para todos nós, os enfrentamentos que chegam para todos nós. Quantos de nós enfrentamos lutas terríveis? Né? O dia mal chega o diagnóstico que te estremece, chega o dia da perda do ente querido, chega o dia da falência, chega um dia onde a sua causa, você fala, nossa, está lá no tribunal e não tem jeito, não tem resolução. O dia do aperto, o dia da separação, do divórcio, o dia que você se sente abandonado, rejeitado. Essas águas que vêm tentar nos sucumbir, nos afogar, nos submergir, chega para todos nós. Mas o Senhor diz: eu estarei com você. Quando você passar pelas águas, pelo dia mau, pela aflição, eu estarei com você. Por isso, essas águas não têm poder de te afogar. Por isso, esse fogo, por mais ardente que esteja, ele não tem poder de te queimar, porque eu sou com você. A palavra de Deus nos conta que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Leões famintos, prontos para devorar o primeiro pedacinho de carne que chegasse ali. Amados, e Daniel, ele passou pela cova, mas na cova dos leões, o Senhor trouxe livramento. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados numa fornalha, não era uma fornalha normal. Quando você pensa que o tempo está ruim para você e ainda fecha mais o tempo e a tribulação aumenta quando você fala, não, eu não dou conta mais. Aí você vê que o negócio piorou mais ainda. Parece que torceu mais. Nesse lugar dessa fornalha que estava 7 vezes mais quente que o normal, o Senhor estava presente com eles. Nem um fiozinho, nem um pelinho do cabelo, do braço queimou, porque o Senhor era com eles. O Senhor estava presente. Quando Silas e Paulo estavam na prisão, amados, tempo difícil, tempo, sabe, que estava ali de sofrimento. Eles tinham feito algo errado? Não, eles estavam pregando a palavra de Deus. E mesmo assim, eles foram para a prisão. Mas a prisão não determinou o final da vida de Silas e Paulo, porque o Senhor estava com eles e ali teve o livramento. Eu quero te dizer que muitas vezes nós ficamos clamando para que o dia mau não chegue. E eu aprendi com o Senhor que os dias difíceis chegam para todos nós. O Senhor falou, olha, você vai passar por aflição, mas eu quero que no meio da aflição o seu coração permaneça firme em mim, na certeza de que eu estou com você, e se eu estou com você, eu vou te entregar a vitória. Que o dia mau não vai estabelecer a sua vida. Você vai passar e nesse dia mau você vai crescer, você vai aprofundar em mim e você vai sair do outro lado, vitorioso, muito melhor do que você entrou nas suas dificuldades. Amém, queridos? Eu tenho aprendido com o Senhor, Pai, me dê costas fortes, firmadas no Senhor o suficiente para suportar aquilo que o Senhor quer que eu carregue nesse tempo. Mas eu quero viver
glorificando ao Senhor em todo o tempo, na certeza de que o Senhor tem vitória. O Senhor é Deus de vitória. O dia bom, o dia de sol, o dia do arco-íris vai chegar para você, vai chegar para todos nós. Amém, amados? Você crê que Deus é por você? Em Hebreus fala, olha, eu estarei com você em todo tempo, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. No capítulo 49, versículo 15, olha que palavra tremenda. O Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? Amados, quem já amamentou aqui sabe, é impossível você esquecer de um filho que você está amamentando. Seu peito dá sinal que você tem um filho que precisa mamar. Então é impossível esquecer, mas o Senhor diz assim, ainda que essa mulher, essa mãe venha se esquecer, eu jamais me esquecerei de você. Glórias a Deus. O nosso Deus está presente. É o Deus presente que jamais se esquece de nós. Ele fala que com amor eterno Ele nos atrai para junto dEle. Ele quer a nossa companhia com Ele, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso esconderijo e nele nós podemos descansar, mesmo passando pelo dia mau. Eu postei essa semana que, também aqui em Isaías, que ainda que haja uma saraivada, uma chuva pesada, o bosque seja totalmente destruído, o Senhor nos garante que nele o meu povo vai habitar em paz e segurança. Ainda que passemos por dificuldade, nós podemos encontrar essa paz e essa segurança no nosso Deus que nunca falha, no nosso Deus que sempre está presente. Aleluia! E por que é que Deus faz isso tudo conosco? Por que Ele nos socorre, né, no dia mau, passando pelas águas, pelo fogo? Por que o Senhor faz isso conosco? Olha aqui no versículo 3. Porque eu sou o seu Deus, o Santo de Israel, porque eu sou o seu Salvador. Eu dei o Egito em resgate de você e Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. O Senhor não abre mão da sua vida. O Senhor não te abandona em momento nenhum. Você é dele. No versículo 4, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de louvor, e porque eu o amo, eu darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Amados, desde ontem à noite, aliás, ontem à noite não, porque o Senhor já estava ministrando essa palavra no meu coração antes, né? Durante o dia, e ontem à noite no culto, o Senhor confirmando essa palavra sobre a questão do medo. Se o Senhor está conosco, nós não precisamos temer. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso alto refúgio. Nós não precisamos temer. Oh, meus queridos, o Senhor quer nos libertar desse medo que tem nos escravizado. Aqui Ele fala para nós, você é precioso aos meus olhos. Nós vemos aqui o amor do Pai para com as nossas vidas, um amor incondicional. Ele nos ama não é pelos nossos acertos ou nos deixa de amar pelos nossos erros. Ele nos ama porque Ele é amor. Ele nos escolheu. Se nós estamos vivos é porque Ele quis a nossa existência. E Ele fala para nós que está conosco. Nós somos preciosos aos olhos dEle. Nós não somos um perdido na multidão, mas Ele olha para você e te chama pelo seu nome. Aqui em Isaías
no capítulo 49, acho que é o 49 mesmo, que ele diz que eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão constantemente diante de mim. Você já pensou que você tem um Deus que é o seu Pai e que te ama tanto que Ele quis tatuar o seu nome, está tatuado na mão de Deus. Ele olha o tempo todo e Ele vê o seu nome, você é amado do Senhor. Ele te ama, Ele te escolheu. E Ele te escolheu para quê? Para a sua glória. Em Efésios fala que nós somos criados para o louvor e a glória do nosso Deus. E o Senhor, com esse amor eterno com que Ele nos amou, com que Ele nos ama, Ele entregou o seu único Filho para morrer numa cruz do Calvário, para que as nossas vidas tivessem livre acesso ao trono da graça. Aquilo que nós não conseguíamos fazer, o Senhor se entregou no nosso lugar, porque Ele te ama. Você está entendendo isso? O quanto você é amado pelo Senhor? Você, quando você olha no espelho, quando você deita no seu travesseiro, como você se vê quando você está sozinho? Como você se enxerga? Olha o Senhor dizendo aqui para nós: você é precioso aos meus olhos e digno de honra. Amados, quantas vezes nós estamos olhando para nós e achando que nós somos indignos, que nós não merecemos, que o que nós fizemos não tem conserto, que nós jamais seremos honrados, porque não vai ter acerto mais que possa reparar o passado. E o Senhor está nos dizendo hoje: você é precioso aos meus olhos. Você é digno de honra. Muitas vezes nós temos ficado paralisados na nossa vida de uma forma geral, paralisado pelo que os outros dizem ao nosso respeito, pelo que aquilo que nós mesmos pensamos de nós. Em Provérbios fala que assim como você pensa a seu respeito, assim você é. Você vai se tornando de acordo com o que você pensa de você. Que você possa alinhar os seus pensamentos aos pensamentos do Senhor. Aqui em Isaías fala que o pensamento do Senhor é muito mais alto que o nosso. Nós não conseguimos atingir esses pensamentos do Senhor. O que Ele pensa a seu respeito é nobre, é sublime. Ele fala que aos olhos dele você é honrado, você é precioso, você é amado, você tem valor. Que você possa se ver e pensar a seu respeito como o Senhor pensa a seu respeito. Que você possa olhar para o espelho e contemplar uma obra-prima do Senhor, aquela que foi tecida, escolhida, criada pelas mãos do Todo-Poderoso. Você tem valor para o nosso Deus. Não aceite viver aquém disso. Aquilo que o Senhor diz a seu respeito é o que tem peso, é o que tem valor, é o que é a verdade a seu respeito. Não aceite mais as mentiras, as sugestões que o inimigo traz para a sua vida, que traz para a sua mente. Quanta perturbação nós vamos vivendo de acordo com as sugestões do inimigo. Mas eu quero dizer hoje e declarar sobre sua vida que toda mentira do diabo a seu respeito seja cancelada hoje pelo poder do nome de Jesus Cristo. O que vale sobre você é aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. E nós vimos no começo que o Senhor disse aquilo que Ele diz. Nada pode impedir. Não existe cancelamento da promessa do Senhor. O que Ele disse não volta para trás, não volta vazio,
mas vai cumprir exatamente aquilo que Ele fala que você é. Toma posse nessa manhã. Quem você é em Cristo Jesus. Meus amados, não foi por coisa à toa que você foi comprado. Não foi por qualquer coisa, você não conseguiria. Foi pelo sangue de Jesus Cristo. Você tem valor, você é amado. Você está blindado por esse sangue de Jesus. Clame para o Senhor, Pai, blinda meus ouvidos, para que a voz do inimigo não penetre mais na minha mente. Eu quero viver segundo aquilo que o Senhor fala que eu sou. Eu quero viver, o Senhor fala, eu sou aquele que cinge os seus lombos de força e levanta a sua cabeça, para que você olhe para o alto e contemple aquilo que o Senhor fala para você. Para de ficar olhando para baixo e ficar ciscando querendo aquelas migalhas que o diabo tem lançado no chão. Não, você é filho amado. Olhe para o alto e busque no trono do Pai o que já te pertence, o que tem o seu nome. Você é amado do Senhor. Você é precioso aos olhos do nosso Deus. Aleluia! E o mais lindo é que o Senhor não nos pede nada em troca pelo que Ele fez por nós, mas Ele nos convida. Vem para junto de mim. Eu quero a tua companhia aqui juntinho de mim. O Senhor fala, vem para o meu esconderijo. Eu tenho um lugar especial para você. O Senhor te convida hoje. Sai desse lugar. Sai desse lugar de medo, de insegurança, de perturbação e venha para o lugar que o Pai já separou para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui no versículo 6, ele diz, eu direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça sair. Trago os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Meus amados, tem uma palavra decretada pelo Senhor. Aqueles que são do Senhor virão. Eu quero te dizer que às vezes você tem orado pela sua família, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos sobrinhos, pela sua família de um modo geral. E você olha e fala, oxa, parece que a coisa não rompe, não muda. Eu tenho orado e eu não vejo as coisas acontecendo. Mas tem uma palavra do Senhor. Firma nessa palavra. Eu direi ao norte, entregue. Eu direi ao sul, não os impeças de sair. Todos que são chamados pelo meu nome, que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz, esses virão para a presença do Senhor. O tempo pertence ao Senhor. Então, somente continue crendo, orando e declarando, porque todos os seus virão para a presença do Senhor, em nome de Jesus. No versículo 10, vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi. Amado, nesse texto, o Senhor vai nos firmando. Eu te escolhi, você é meu, aleluia. Para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou. Que antes de mim, Deus nenhum se formou e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Eu anunciei salvação e eu realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia!
Agindo Deus, não há quem possa impedir. Ninguém pode te arrancar das mãos do nosso Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida vai se cumprir, porque Deus é fiel. O Senhor tem agido na sua vida, Ele tem ouvido o seu clamor, Ele tem agido na sua família, Ele tem agido nos seus negócios, Ele tem agido na sua parentela e ninguém pode impedir esse agir do nosso Deus. Aleluia! Ele continua falando: eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a sua força, e eles jazem ali e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como pavio. Sabe o que o Senhor está nos dizendo aqui? Eu sou o Deus do impossível. Qual é a situação que você está vivendo e que você acha que é impossível resolver? Tem alguma área da sua vida, alguma situação que você está olhando e fala, é impossível? Pensa no mar. Se você nunca viu um mar de perto, você já viu num filme, na televisão, em alguma coisa. Pensa no mar, o volume de água que existe. Nesse volume enorme de água, o Senhor fez um caminho por ele. Algo impossível, né? Para a gente imaginar, é algo tão extravagante, mas o nosso Deus é assim, Ele faz coisas extraordinárias para os seus filhos, coisas extravagantes para mostrar o seu amor e o seu cuidado. Ele abriu um caminho no meio do mar, para o seu povo passar em segurança, para que houvesse libertação, para que a vitória fosse entregue. E atrás deles vinha quem? Os inimigos. Os inimigos foram sucumbidos, todos morreram. Assim é o seu Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A palavra de Deus diz em Gênesis, quando o Senhor deu uma palavra que Sara ia engravidar, a Sara pensou, impossível. Eu já nem ovulo mais, meu marido já está até amortecido, não tem nem ereção mais, como que isso vai acontecer? E o Senhor falou para ela, por acaso, existe alguma coisa que seja impossível para mim fazer? Lá em Lucas também o Senhor diz, não há nada que é impossível para Deus. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus não. Meus queridos, o Senhor está te dizendo hoje, essa situação que você tem olhado e falado, eu não vejo saída. Parece que as coisas só estão piorando. Eu não vejo direção. A palavra do Senhor para você hoje é, eu sou o Deus do impossível. Aquilo que é impossível aos seus olhos, para Deus é possível. E Ele vai fazer tudo que for preciso, mas a vitória que Ele tem para você, Ele vai te entregar no nome de Jesus. Não há nada que possa impedir o agir do nosso Deus. Aleluia! Epa, tem que dar uma corridinha aqui. Versículo 18. Olha aqui também um chamado do Senhor para nós. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo, ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Aleluia! O Senhor está nos dizendo aqui, deixe o passado ficar no passado. Prossiga para aquilo que eu estou colocando diante de você. Será que você não está percebendo? Eu estou fazendo algo novo na sua vida. Eu estou trazendo algo novo para você viver. Mas como que nós vamos viver o novo que o Senhor está trazendo?
se nós encerrarmos com o nosso passado. O passado, ele pode muito nos ensinar, mas ele não pode nos ancorar. Ele não pode ser uma âncora na nossa vida. Nós não podemos ficar presos lá no passado. Nem porque ele foi bom demais ou porque ele foi ruim demais. Muitas pessoas estão presas no passado e isso é facílimo de acontecer, é você ficar preso no passado, nas lembranças antigas. Tem pessoas que você vai conversar, ela só fala como que era bom no passado, as igrejas no passado, como que era o povo no passado, como que acontecia no passado, o meu casamento como que era. Amados, eu tive que vigiar a minha vida, porque eu vivi um tempo tão bom com meu marido que depois que ele partiu para a glória, eu queria permanecer naquele lugar. Eu não queria sair daquele lugar que eu era totalmente cuidada, protegida. Tinha um amigo, tinha um homem que me amava e aquele lugar ali, eu não queria sair. Mas o Senhor falou, epa, a estação mudou. Veste, muda de roupa. Quando a estação muda, nós temos que mudar de roupa, nós temos que mudar o nosso entendimento. O que Paulo fala? Esquecendo das coisas que para trás fica, prossigo para o que está diante de mim, olhando para o alvo, para o soberano Jesus Cristo. Paulo também nos fala na carta de Efésios que nós temos que tirar as vestimentas antigas e nos revestir do novo. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, nós temos que mudar a nossa conduta, nós temos que ir de acordo com o mover, com o sopro do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos parar naquilo que foi bom, nem também paralisar lá, porque foi tão ruim. Eu sofri tanto no passado que eu não consigo avançar para frente. Eu o tempo todo estou amargurada porque eu sofri, eu fui abusada, eu fui abandonada, eu fui rejeitada e eu fui muito machucada e eu não consigo ir para frente. Eu estacionei nesse lugar da dor. O Senhor está te dizendo hoje que há um bálsamo de Gileade na presença dele. Um bálsamo que cura, ainda que o seu passado tenha te machucado profundamente. O Senhor fala, tem um bálsamo, eu quero derramar bálsamo sobre você. Eu quero trazer cura para o seu coração. Eu quero te levar para um lugar novo que eu tenho para você. O ciclo mudou, fecha esse ciclo com o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, que nos lava, que nos perdoa. Às vezes você sente que você é indigna porque você errou tanto. O Senhor fala, olha, fecha esse ciclo. Eu sou o Deus que te perdoa e apresento algo novo para você. Será que vocês não estão percebendo? Eu estou abrindo um caminho. Eu estou trazendo água no deserto. A luz está brilhando sobre você. Sacode o pé, tira a poeira que está no seu pé e venha viver o novo que o Senhor está trazendo, que Ele está colocando diante de você, no nome de Jesus. Em Jeremias 29:11, o Senhor diz que tem planos de paz e não de mal. Ele tem futuro e Ele tem esperança. Confie no Senhor. Não fique mais respaldado no passado. Queira viver o presente e olhe para esse futuro, para esse plano de paz, de esperança que o Senhor tem para a sua vida, no nome de Jesus. No versículo 25, ele diz, eu mesmo sou o que apago. O que é apagar? É cancelar, limpar, tirar. Eu sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Glórias ao nosso Deus. Amados, esse é o nosso Deus que nos ama. Esse é o nosso Deus que está pronto para nos perdoar. Eu quero te lembrar hoje que não existe pecado que você tenha cometido que seja
tão feio, tão horrendo, tão grande, que Deus não seja capaz de perdoar. Através do sacrifício de Jesus Cristo, você recebe esse perdão. A palavra de Deus fala que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se arrepende na presença do nosso Deus. Eu ouvi esses dias que o céu, ele não está cheio, não é de pecador, mas ele está cheio de pessoas que não se arrependeram. Pega isso para você. Você pode ter sido o maior pecador, mas mediante o seu arrependimento, o seu lugar não é mais no inferno, mas é no céu. Aleluia! O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos lava, Ele nos redime, Ele nos dá uma nova oportunidade. Ele coloca diante de nós uma folha limpa para que uma nova história seja escrita mediante o seu perdão. Aleluia! Minha querida, para de ficar carregando essa culpa. Para de ficar alimentando esse erro seu. Tem pessoas que estão até encurvadas de tanta culpa que carrega. O Senhor fala para nós hoje: epa, levanta, eu sou o seu Deus, eu te perdoo, eu tenho livramento, eu tenho salvação, eu tenho nova oportunidade para a sua vida. Tão somente arrependa na presença do Senhor. Clame para o Senhor: Pai, sonda o meu coração. Vê se há algum caminho mau e purifica a minha vida. Eu quero estar limpo diante do Senhor. E o que é lindo, amados, que o Senhor não só perdoa. Ele tem uma promessa de perdão, mas também de esquecer. Esse é o mais lindo que eu acho. Ele perdoa e esquece dos nossos pecados. Ele não lembra mais. Ele não fica guardando no arquivo. Amados, tem muitas pessoas, e mulher gosta muito de fazer isso, como se a gente tivesse uma pasta de arquivo. E ali a gente guarda os erros que cometeram de nós. Deu oportunidade, principalmente se for marido, né? Esses mais próximos, se for filho. Deu oportunidade, você já vai lá no arquivo e tira de volta. Olha, você lembra que você fez isso comigo? Você fez assim, assim. Amados, Deus não tem arquivo. Ele perdoa e esquece. Em Miqueias, no capítulo 7, ele fala que perdoa e lança nas profundezas do mar. O que significa? Nas profundezas do mar não tem jeito de pegar de volta. Lançou, acabou. Uma vez que você arrepende diante do Senhor, Ele te perdoa, acabou. Você está limpa, perdoada, redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Levanta a cabeça e prossiga. Leve na presença do Senhor. Pare de carregar esse peso de culpa, ele não te pertence mais. O Senhor já conquistou na cruz do Calvário o seu perdão, o seu livramento. Todo escrito que há de dívida que havia contra a sua vida foi rasgado na cruz do Calvário. Você é livre na presença do Senhor. Amém e amém. Deus é onisciente, mas Ele fala aqui, Ele vê tudo. No capítulo 1 de Isaías, que ainda que seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Glória a Deus, seu coração limpo, lavado, branco como a neve, na presença do nosso Deus. Glórias ao nosso Deus. Versículo 26, ele diz: apresente as suas razões para que você possa se justificar. Não fique guardando. A palavra de Deus fala que enquanto eu calei os meus pecados, até os meus ossos envelheceram. Traz doença até para o nosso físico. Como é sério isso? Até os nossos ossos envelhecem. Conversa com Deus. Fale para Ele tudo que você fez. Não tente esconder nada, porque o Senhor é onisciente, Ele é onipresente, Ele vê tudo. Fala para o Senhor e fala: Pai, eu me arrependo, eu quero receber o seu perdão, a purificação, eu quero estar totalmente livre diante do Senhor. Aleluia. Nosso tempo aqui está esgotando, mas eu quero ainda deixar com você capítulo 44.
44, o Senhor vai confirmando ali o que nós lemos no começo do 43. Ele fala assim: você é meu escolhido, eu te criei, te formei desde o ventre materno. Eu sou aquele que te ajudo. E agora essa promessa: derramarei água sobre o chão sedento e torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, sobre aquilo que ainda está por vir. O Senhor já está derramando do seu espírito, e a minha bênção estará sobre os seus descendentes. Pegue essa promessa. A bênção do Senhor está sobre os seus descendentes. O Senhor está derramando do seu espírito sobre a sua vida e sobre o que ainda está por vir. Há um selo do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. E no capítulo 45, para encerrarmos essa live, versículo 2 até o 6, que eu amo também essa palavra. Amados, Isaías é muito lindo. Se você não está lendo, leia, medite. Tem uma amiga querida que está aqui, pastora Regina, ela é mestre em Isaías. Ela ainda vai fazer uma live para nós de Isaías, em nome de Jesus. E eu também amo esse livro de Isaías. Aqui no 45, versículo 2. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Primeiro eu quero que você atente aqui. Se o Senhor vai endireitar os caminhos tortuosos, é porque você ainda vai enfrentar caminhos tortos. Você ainda vai enfrentar portão de bronze. Você ainda vai enfrentar trancas de ferro, portas que se fecham. O dia difícil, todos nós vamos enfrentar. Não pense que passar pelas dificuldades é porque Deus não está presente, é porque Deus não está te ouvindo, Ele não está te reconhecendo. Não, nós lemos ali que você é precioso aos olhos do Senhor, você é digno de honra, mas o Senhor permite algumas situações para que nós possamos experimentar do seu poder. Ele fala: olha, caminhos tortuosos vão ter, mas eu vou na sua frente e vou endireitar o seu caminho. Eu mesmo vou quebrar as trancas, aliás, os portões de bronze, e eu mesmo despedaçarei as trancas de ferro. Eu darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. Glórias a Deus. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra. Mesmo que você não me conheça, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há outro Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Amém? O Senhor quer te entregar os tesouros que estão escondidos, aquilo que você ainda não viu, aquilo que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram. Deus quer trazer como revelação para você. Ele vai te entregar as riquezas que estão encobertas, te pertence. O Senhor é o dono do ouro, da prata. Você é filho desse Deus Todo-Poderoso. E Ele fala que vai te entregar, Ele vai te aliviar a sua vida, Ele vai aplanar seu caminho, Ele vai quebrar, tirar as dificuldades e vai te entregar os tesouros, as bênçãos que Ele tem reservada para você. Ainda que nós não conheçamos a Deus na sua plenitude,
porque nós não conseguimos conhecê-lo na sua totalidade. Paulo fala lá em Efésios que esse Deus nós não conseguimos conhecer o tamanho que Ele é, esse amor que Ele tem por nós. Mas Ele fala ainda que você não me conheça na minha totalidade, você vai experimentar do meu poder, da minha bondade, da minha misericórdia, porque eu vou manifestar sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Vamos orar para nós encerrarmos essa live, que o nosso tempo já está encerrando. Toma posse dessa palavra. Toma posse, você é precioso aos olhos do Senhor. Você é digno de honra e o Senhor vai estar com você em todo o tempo. Não há dificuldade que seja maior que o nosso Deus. Não há nada que o nosso Deus não possa agir. E agindo Ele, ninguém impedirá. Aleluia! Vamos orar? Feche seus olhos, se for possível, coloque a mão no seu coração. Se você estiver aí no trânsito, trabalhando, mas esteja agora concentrada na presença do Senhor. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Pai, nessa manhã. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Oh Deus, obrigada, porque com amor eterno o Senhor nos amou, o Senhor nos ama, o Senhor nos atrai para junto de Ti. Nós queremos te dizer, ó Pai, que nós escolhemos viver no Teu esconderijo. Nós aceitamos o Teu convite. Nós queremos estar nesse lugar, ó Pai, de proteção, nesse lugar onde o inimigo não pode nos tocar. Oh Deus, nós sabemos, ó Pai, que enquanto estamos nesse mundo, nós passamos por aflição, mas maior é o Senhor. Eu quero declarar sobre o Teu povo que está reunido nesse lugar. Oh Deus, que o Senhor visite cada vida, visite no mais profundo do coração. Pai amado, o Senhor sabe, ó Pai, os corações que têm passado por angústia, por ansiedade, os corações que têm, ó Pai, enfrentado medo, têm estado paralisado diante do medo, diante da afronta do inimigo. Mas o Senhor nos diz tão claro, não tenha medo. Eu sou aquele que te ajudo. Eu sou esse que te fortaleço. Eu estou com você. Eu quero agora, no nome e no poder do nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo medo nesses corações. Eu repreendo toda voz maligna que tem tentado destruir essas vidas, está repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar sobre a sua vida que o que prevalece sobre você são os planos do Senhor, é a palavra do Senhor, é a promessa do Senhor, a promessa que não volta vazia, mas o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz a seu respeito. Tudo aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir. Ele vai te entregar os tesouros escondidos, as riquezas que estão encobertas. O Senhor está trazendo até a sua vida. E o Senhor diz para você hoje, levanta, resplandece, porque a glória do Senhor é chegada sobre a sua vida. O passado ficou para trás. Levanta, sacode a poeira e prossegue olhando tão somente para o Senhor. Ele tem para você planos de paz e não de mal. Ele tem um futuro e uma esperança. Que você creia no lugar da sua vergonha, no lugar onde você foi paralisada. O Senhor está trazendo dupla honra. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. E que a paz do Senhor, essa paz que excede o nosso entendimento, esteja hoje guardando mente e coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, divulgue para alguém que você lembrou e você sabe que também precisa de ouvir. Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem, às 9 horas, nós estaremos aqui com uma convidada, prosseguindo no livro de Isaías. Esteja aqui conosco e já convide alguém para vir com você. Amém? Até quinta-feira que vem, unção sobre a sua vida recalcada,
sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Amém.